Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho sobre relacionamentos. Eita palavrinha complicada, né? Quando a gente pensa em relacionamento, a gente pensa no relacionamento em diversas esferas. Então, dentro dessa palavra relacionamento, nós temos o nosso primeiro relacionamento com o Criador, o nosso relacionamento com os nossos pais, o nosso relacionamento com os nossos cônjuges, para aquele que é casado, ou noivo, namorado, o nosso relacionamento com os nossos amigos, relacionamento com filhos, para quem os tem, relacionamento com colegas de trabalho, gestores, relacionamento com pessoas, instituições a qual eu faço parte, igreja, enfim, qualquer lugar a qual eu precise me relacionar com outras pessoas. E quando nós pensamos em relacionamento, além de ser uma palavra que permeia toda a nossa vida e é fundamental para a nossa vida em todos os processos dela, a gente também consegue perceber o quanto a palavra relacionamento ela é capaz de nos influenciar a sermos melhores ou piores, ou fazer muito ou não fazer nada. Quando a gente pensa também em relacionamento, é muito bacana pensar naquilo que nós fazemos ao outro. Por exemplo, hoje está muito na moda dizer sobre reciprocidade. E é algo que tem impactado muito a minha vida, porque eu sempre me perguntava, reciprocidade, e eu já vivi muitas situações onde faltou reciprocidade. E aí, eu sou uma pessoa muito curiosa e comecei a pensar, Deus, o que de fato é a reciprocidade? Quem já procurou no dicionário sabe o significado, mas a raiz da reciprocidade mesmo é o que eu faço primeiro. Então, a reciprocidade, ela começa comigo. E nós estamos vivendo num mundo onde a grande maioria, se não todos, eu também me incluo nisso, porque já fiz muito, e esperar no outro que faça algo para daí, então, eu compartilhar ou fazer a minha parte. Então, assim, a reciprocidade, ela deve começar em nós. Em todas as esferas. E assim, a gente fala muito ou ouve muito, mas muitos não entendem, eu também não entendia, estou começando a entender, e estou muito feliz por isso, graças a Deus, que a reciprocidade, ela também faz parte dessa semente, da lei da semeadura que nós gostamos tanto de falar, em frases, em palestras, enfim. Uma sementinha por dia, né? Planta. Mas a bem da verdade é que nós nunca vamos poder parar de plantar. Então, sabe aquele ditado assim, o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo? Justamente, na lei da semeadura, entre os relacionamentos, principalmente, é a mesma coisa. Então, em tudo, com uma mão eu estou plantando e com a outra eu vou colhendo. Mas eu nunca paro de plantar. Mas, Ana, e se a pessoa não estiver fazendo nada? Não importa, você está fazendo. Eu tenho um hábito, vou contar uma historinha. Eu gosto muito de servir na minha casa, de servir bem. Todo mundo que vem à minha casa, sem exceção. E por muito tempo, às vezes eu ficava me barrando de fazer algumas coisas, porque algumas pessoas comentavam, a Ana faz de forma como se ela quisesse se exibir, se mostrar, mas isso nunca passou no meu coração. Porque, na verdade, para mim, é um prazer proporcionar o melhor que eu acredito que tenho no meu lar para o outro. E depois eu comecei a perceber o quanto isso é importante e fora da minha casa também. E quantas vezes nós estamos condicionados em diversas esferas, seja familiar, em amizade, no trabalho, em esperar que o outro tome uma atitude
para que aí, de fato, eu faça a minha parte. Se você se enquadra nesta pessoa, mude isso. Mude isso. Sabe por quê? Porque eu gosto muito de usar referências bíblicas. E eu quero deixar bem claro que eu sou contra qualquer tipo de religiosidade. E eu não quero falar aqui de religiosidade. Eu quero falar de situações e coisas e palavras que nos impulsiona a sermos melhores. E existe uma palavra que é muito maravilhosa, que diz assim: mais abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe. E de fato, todas as vezes que eu consegui abençoar uma outra pessoa, em diversas formas, eu fui muito mais abençoado. Por quê? Porque eu aprendi com aquilo, porque eu aprendo com aquilo. E isso nos faz crescer como pessoas, principalmente. Mais do que ver o que está acontecendo, do que eu estou podendo proporcionar, é me sentir útil. Sentir que eu posso dar uma palavra, sentir que eu posso ajudar, né, financeiramente, ou fazer alguma coisa gostosa para que aquela pessoa venha comer. Enfim, eu estou dando exemplos corriqueiros que você também vive no seu dia a dia. Vou contar uma história eu vou usar um nome fictício, tá? Da Cleide. A Cleide era uma pessoa que ela tinha coisas maravilhosas na casa dela. E ela tinha louças bonitas, porcelanas, taças, enfim, várias coisas lindas na casa dela. E ela é casada, essa pessoa existe, tá, gente? Ela é casada, ela tem 5 filhos, mas nenhuma dessas coisas ela usava com seu esposo ou com seus filhos, hoje já adultos. E ela guardava todas essas coisas para quando ela recebesse uma visita. E detalhe, para a visita que ela achava que realmente merecesse aquilo que ela tinha a oferecer. E eu fui uma das visitas também que já visitei a casa da Cleide. E observando isso, eu gosto muito de usar coisas práticas como exemplo. Eu falei assim, da mesma forma como que aquela pessoa ela era inspiradora para mim em muitos aspectos, porque as pessoas, eu já falei em um dos meus stories no Instagram, que nós temos mesmo que nos aproximar de pessoas que conheçam mais do que nós, para que a gente possa aprender cada vez mais, né? E assim, da mesma maneira que a Cleide tinha muitas coisas maravilhosas para me ensinar, aquela situação não me fez julgá-la, pelo contrário, me fez entender. E hoje, acho que a Cleide também entendeu isso, graças a Deus. Que as melhores pessoas, os melhores relacionamentos, eles já estavam dentro da casa dela, que era o seu esposo e os seus filhos, e todas as outras pessoas que ali frequentavam. Então, assim, para mim foi uma lição, e eu tento viver a minha vida dessa maneira, com que todas as coisas que fazem parte, as que fizeram e as que ainda farão, que eu consiga tomar exemplo delas, seja positiva, seja negativas. Então, observar aquela atitude da Cleide me fez entender assim, que nós não devemos esperar a melhor ocasião para ter bons relacionamentos, para dizer que amamos, para dizer o quanto as pessoas são importantes em nossas vidas e sempre nos dispor o melhor a elas. Porque, independente se ela merece ou não cabe a nós julgar isso. Imagine, vou usar mais um exemplo, imagine se Cristo, ele usasse esse metro, né, conosco. Ele só nos abençoasse à medida com que nós fôssemos merecedores de algo. Todos nós já estaríamos fulminados, porque não somos merecedores de nada. Se tem uma coisa que somos merecedores, é da sua misericórdia infinita. De resto, nada. E mesmo assim, o melhor Deus nos deu, que foi Jesus Cristo. Então, assim, quando pensamos dessa forma e conseguimos entender isso, servir as pessoas é um ato de amor. E esse amor, ele reverbera em nós. Então, se você não tem o hábito de fazer isso,
crie esse hábito. Comece devagar. Faça as pazes com o seu passado. Porque outra coisa que também implica muito nos relacionamentos são as feridas que nós não fechamos. Dentro da psicanálise, há uma frase, eu não me lembro agora o autor, me desculpe por isso, mas que diz assim, eu tenho ingerência daquilo que eu falo, não é essas palavras, tá? Eu tô aqui tentando uma forma mais sucinta de tentar explicar. Eu tenho ingerência daquilo que eu falo, mas não daquilo que o outro vai entender. Mas olha lá que interessante, eu tenho ingerência daquilo que eu falei. Então, que as palavras que saem da sua boca sejam algo positivo. Outra coisa também que implica muito no relacionamento são essas feridas não saradas. Aí você vai aí pensando em todos esses relacionamentos que você já viveu com seus pais. Vou dar um exemplo. Às vezes, os seus pais não foram os pais que hoje, com a mentalidade que você tem, foi os pais que você desejaria ter. Mas um dos princípios é respeitá-los e amá-los da forma com que eles são. Independente se ele fez algo que te fez sofrer, se ele não foi presente, se ele não foi participativo na sua criação, se ele foi rude demais. Lembre que antes de você existir, seu pai teve as histórias deles, a vivência deles e aqueles que o criou primeiro. Então, assim, não o culpe por isso. Ame-o do jeito que são. E se você não consegue, se o seu pai não consegue te dar amor, se sua mãe não consegue te dar afeto, porque essa foi a criação dela, e eu gosto de dizer até para os meus alunos que eu não sei porque, ainda não descobri, mas talvez você saiba, hoje é muito fácil, muito mais fácil de nós conhecermos, de nós buscarmos entender muitas coisas do que os recursos que os nossos pais tinham atrás. E às vezes, com a dureza do coração, eles acabam travando e não se permitindo aprender novas coisas ou mudar algumas coisas. Mas isso não quer dizer que eles não te amem e que você não deva fazer o que você sente no seu coração. Aí entra de novo o relacionamento e o dar primeiro antes de receber. Então, lembrar que a reciprocidade, ela começa em mim, eu nunca mais vou esperar que o outro faça algo para que eu possa retribuir. Faça primeiro. Isso também acontece com os relacionamentos mais próximos, com o seu marido, esposa, namorado, enfim, noivo, seja lá o que for. Faça primeiro. Muitas pessoas têm uma frase que eu também gosto demais, e até usei também, não sei quem escreveu, mas diz assim, muitas pessoas, para muitos, o único evangelho a ser lido será o nosso. Já parou para pensar nisso? Então, assim, eu gosto muito de ler a Bíblia e outros muitos livros. Tenho muita coisa que não entendo e muita coisa que ainda quero entender, que acho complexo. Mas já parou para pensar que muitas pessoas, elas não vão ler mais nada, mas elas conseguem ler a sua atitude. Então, eu acho que isso tudo é um sentimento ruim mesmo, para fazer com que a gente não faça primeiro, esperando sempre o outro, para que tudo vire uma bola de neve e nem você consiga receber o melhor e nem o outro consiga te dar o melhor. Quebre esse bloqueio, faça as pazes com o seu passado. Se você foi ferido em relacionamento, faça as pazes com o seu passado, faça as pazes com aquilo que te feriu. E vou te falar uma coisa, fazer as pazes com o nosso passado não quer dizer necessariamente que a gente precisa estar perto dele, ou voltar para ele, ou estar colado nele. Mas isso quer dizer que eu arranco de mim aquele sentimento ruim para que eu não passe para outra pessoa. Vou dar outro exemplo aqui. Quem nunca esteve perto de alguém que você compartilha algo que é tão maravilhoso para você, que te deixa tão feliz,
E a outra pessoa, por estar tão amargurada e infeliz em alguma situação dos relacionamentos dela não tratados, ela diz assim, para com isso, você tá bobo? Já passou por isso? Eu já. E olha, eu vou te falar, eu não julguei a pessoa, porque graças a Deus eu consegui entender que essa atitude dela é porque ela não se permitiu ainda ser curada desse sentimento. Quando eu uso esses termos, que para muitos podem parecer termos meio religiosos, mas se tratam mesmo de uma questão física, curado é quando você cai. Sabe quando você cai de bicicleta, enfim, sei lá, fazendo qualquer coisa, trabalhando, e você tem um machucado? Esse machucado, ele pode cicatrizar naturalmente. Estou falando aqui de algo mais profundo, tá? Ele pode cicatrizar naturalmente. Mas existem algumas feridas que elas exigem remédios específicos. E tem gente que não quer remédio específico, que quer deixar o tempo curar. E vou te contar um segredo. O tempo, ele não cura nada, viu? Por experiência própria. O tempo não cura tristeza, o tempo não cura ressentimento, o tempo não cura mágoa. Só existe uma coisa que cura tudo isso, é se perdoar e perdoar o outro. Já experimentou fazer isso? Eu acho que a grande maioria já disse assim, eu perdoo, né? Às vezes, muitos em situações religiosas, no calor da emoção, né, costumam dizer, eu te perdoo, mas lá dentro tá aquela, sabe, aquela casquinha que na primeira oportunidade que você arranca ela e o sangue começa a sair novamente. Se perdoe, faça as pazes com o seu passado. Se as pessoas que estão à sua volta, elas não são capazes, de que você entende dessa forma, de ser para você aquilo tudo que você acredita que você merece, talvez seja a hora de você pensar quem você está sendo para essas pessoas. Às vezes nós nos sentimos tão autossuficientes, e eu tô me incluindo nisso também, viu? Não pense você que eu tô aqui dando sermão, não, porque eu tenho buscado de verdade viver tudo que eu pretendo falar aqui. E muitos eu já vivia sem mesmo perceber. E é tão bom quando a gente consegue perceber isso. É muito valioso. Então, assim, faça as pazes com o seu passado. Faça as pazes com as pessoas que são importantes na sua vida. Talvez você não tenha aquele carinho. Fim de semana agora foi Dia dos Pais. E aconteceu algo muito inusitado na minha vida, que eu nunca havia vivido antes. Meu pai não foi presente. Eu não o conheci e ele faleceu antes mesmo que eu completasse os meus 2 anos de vida. Vivi muito bem, convivi muito bem com isso grande parte da minha vida. Uma fase da minha adolescência isso ficou um pouco complicado. Mas quando eu entendi que eu tenho um pai que cuida de mim em todos os aspectos e eu consegui fazer as pazes com o meu passado e conseguir ressignificar a importância do meu pai e quantas coisas aconteceram, né, com a existência dele, eu consegui entender que eu só tenho o melhor a agradecer. Então, que você faça as pazes com o seu passado. Faça as pazes com os relacionamentos próximos a você, aqueles que estão distantes, porque é impossível viver sem pessoas. E vou dizer outra coisa, viu? Que as pessoas não vão ser todas numa forma como você é. Se você é uma pessoa religiosa, ou se você, sei lá, tem certos conceitos, ou gosta de dizer aquela, como Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. As pessoas, elas não são obrigadas a viver na mesma forma que você. Mas nós somos obrigados a ter um bom relacionamento. Aliás, não vou usar essa palavra não, porque nós não somos obrigados a nada. Mas ter bons relacionamentos nos torna pessoas influentes,
nos faz se aproximar de pessoas que tenham algo melhor para nos apresentar. E agora, eu vou falar outra coisa para você. Quando a gente pensa em relacionamento, às vezes dá um pouquinho de medo, porque eu tô começando agora a me desvencilhar de muitos bloqueios. Quando a gente pensa em relacionamento, a gente também acha assim, que tudo que eu vou falar, todos vão estar dispostos a ouvir. E não vai ser assim, tá? Mas não permita que essa reação das pessoas mude a sua essência. Mude quem você é. Eu gosto muito de dizer isso. Ninguém conhece o nosso melhor, além de nós mesmos. E Deus, é claro. Ninguém. Então, olha para dentro de si e veja se você está fazendo o melhor para que você possa exigir que o outro faça o melhor por você. Olhar para dentro de nós é o melhor exame que a gente pode fazer, a autoanálise. E vou te contar um segredo. Na verdade, não é um segredo, você deve até saber e se esquece. Das 25% das pessoas que você conhece, elas gostam de você. Das 25% das pessoas que você conhece, elas gostam de você, mas podem ser aquelas que deixarão de gostar. Mas existem outros 25% que não gostam de você, fazendo você o que quiser. Mas tem esperança, que ainda tem 25% das pessoas que não gostam de você, mas podem passar a gostar. Mas sabe o que é mais interessante disso tudo? É que quem consegue entender o seu propósito de vida, ou seja, a sua identidade, ao que fomos chamados nessa terra, elas não se importam, nós não nos importaremos com os 25% que gostam, com os 25% que gostam e vão deixar de gostar, com os 25% que não gostam de forma nenhuma, muito menos com os 25% que poderão gostar. Quem entende a que foi chamado, qual é o seu propósito e a sua identidade, não se prende por isso. Porque sabe de onde veio, para onde vai, para que foi chamado nessa terra e por que nasceu. Então, nós nascemos para fazer bons relacionamentos, para ajudar as pessoas de diversas maneiras. Todos nós temos um dom natural que vem de Deus. Além do nosso dom natural, nós temos também coisas pelo qual nós vamos nos aperfeiçoando ao longo da vida. Isso mesmo, o seu curso, a sua formação, a sua habilidade, aquilo que você consegue executar com louvor. E quantas vezes, em meio aos nossos relacionamentos, nós não compartilhamos aquilo que fazemos tão bem, que não é nosso, que é um dom, e que as pessoas precisam ser impactadas com isso. Eu vou usar outro exemplo que eu acho muito importante. Quem me conhece, eu sei que muitas pessoas que não me conhecem vão ver esse vídeo também, mas quem me conhece sabe que eu sofri muito com insônia há uns anos atrás. E tive pessoas que falaram coisas muito positivas para mim. E também tive relacionamentos que não falaram. O que me fez entender? Das pessoas que não falaram? Não, das pessoas que falaram. E você pode ser essa pessoa. Fale coisas positivas aos outros. Faça o seu melhor sem esperar nada em troca. Não se preocupe com o retorno, porque ele vem. Ele sempre vem. Talvez ele não venha na hora que você quer, mas ele virá. Talvez mais à frente, mas ele virá. Então, busque semear constantemente. Não pare de semear. Semeie, 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 sem fim. Sem se preocupar com o retorno. Faça por você, para você. Porque fazer tudo isso
nos faz sentir melhor, crescer. Ai, Ana, tá tudo tão bonito, essas mudanças. Tem uma frase de C.S. Lewis que eu gosto demais, que diz assim: a simples mudança, ela não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança, é a continuidade. Onde não há continuidade, não há crescimento. Então, seja constante. Se preocupe com hoje. Apenas hoje. Muitas coisas que eu desisti na minha vida foi porque eu coloquei em primeiro lugar, se eu falar isso hoje e eu cometer alguma coisa errada amanhã, vão me julgar por isso. Pare com esse pensamento. Faça hoje. Dê o seu melhor hoje. Em tudo que você fizer. Seja contínuo. Amanhã é outro dia. Amanhã, depois de amanhã é outro dia. E depois é outro dia. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Essa também é outra frase de C.S. Lewis. Que você seja abençoado. E que se você tem o hábito de esperar que a reciprocidade comece no outro, mude hoje isso. Aproveite e plante a primeira sementinha dentro de você. Porque a continuidade e a colheita vai acontecer. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. Não deixe de deixar o seu comentário, o seu like no vídeo. Eu vou tentar deixar na descrição. Eu sou iniciante nisso, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou, porque nós conseguimos tudo o que nós queremos. Eu vou deixar esse livro na descrição. Eu tenho ele em PDF, mas eu vou tentar deixar o link para que você adquira, tá? Eu não sei se eu posso colocar o PDF na descrição, então eu vou colocar só o link. É uma leitura fantástica, independente de religião, independente da sua crença. Vai te abrir os olhos para muitas coisas na sua vida. Se você não conseguiu ler, é Uma Vida com Propósito. Para que eu estou na Terra? Comece a se perguntar isso. Não é só para receber. Muito mais do que receber, é para dar também. Fique com Deus. Um beijo no seu coração e até mais.